Nós vamos agora abrir a palavra de Deus. Você que trouxe sua Bíblia, você vai abrir comigo. Nós vamos ler um versículo da palavra de Deus, o livro de 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Glória a Deus. Todos acharam? Você que está também no seu lar, você pode acompanhar. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Feche seus olhos neste momento agora. Vamos nesse instante dirigir uma oração ao Senhor nosso Deus. Vamos pedir neste momento agora que o Espírito Santo de Deus venha ministrar ao nosso coração nesta noite, que você nesta noite venha receber a palavra de Deus de bom grado, de boa vontade, que esta palavra possa operar na sua vida e produzir os seus frutos em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Soberano Deus e maravilhoso Pai, Senhor, mais uma vez nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos diante da tua presença gloriosa. Nós te agradecemos, ó Senhor, por cada um dos teus filhos, ó Pai, que aqui estão, Senhor, por todos aqueles que neste momento, Senhor, nos assiste através das redes sociais. Pai, que o Senhor venha agora neste momento alcançar cada vida, cada família, cada coração, que nesta noite o teu Espírito Santo, Senhor, venha ministrar ao nosso coração, ó Pai, através da tua palavra, através da tua unção, que o teu poder nesta noite venha, Senhor, nos renovar, nos fortalecer, curar, Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor Deus, fortalecer aqueles que estão fracos, ó Pai, e que o Senhor venha nesta noite trazer salvação, ó Pai, aqueles que precisam, Senhor, de salvação. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Nós vamos tomar por tema da mensagem nesta noite: comprados por um bom preço. Esse versículo da palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que nós fomos comprados por um bom preço. Esse termo está se referindo à nossa redenção que há em Cristo Jesus. Esta palavra, meus irmãos, comprados, significa aqui no seu contexto, resgatados da escravidão. Nós, meus queridos, nós éramos escravos do pecado. Jesus, ele diz que todo aquele que comete o pecado, ele é servo, ele é escravo do pecado. Foi para isso, meus queridos, que Jesus, ele veio a este mundo. Jesus veio para nos libertar dos nossos pecados. Ele veio para perdoar os nossos pecados, para nos purificar dos nossos pecados. Quando João Batista, ele viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus veio para tirar o pecado, para
aniquilar o pecado, para quebrar o poder do pecado sobre as nossas vidas. É por isso que a palavra de Deus, ela diz no livro de Romanos: portanto, o pecado, ele não mais terá o domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então Jesus, ele veio, queridos, para nos libertar dos nossos pecados. Nós não somente éramos escravos do pecado, mas nós também éramos escravos do diabo. A palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz que o Senhor, ele nos libertou do império das trevas, ou seja, da autoridade, do poder, do domínio de Satanás. A palavra de Deus, ela diz que o Senhor, ele nos tirou lá do império das trevas e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós fomos tirados do império das trevas. O poder, a autoridade, o domínio, o controle de Satanás sobre as nossas vidas foi quebrado. Ele pode estar controlando muito do que há aí no mundo, aí fora. A palavra de Deus, ela diz que o mundo jaz no maligno, mas Satanás não está controlando mais a igreja de Cristo, não está controlando mais os filhos de Deus, porque Jesus, ele nos tirou do império das trevas e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode se alegrar por isso? Em saber que o inimigo não tem mais poder sobre as nossas vidas. Nós, queridos, vemos que o Senhor também, ele tirou, quebrou a nossa condenação. A palavra de Deus no livro de Romanos, lá no capítulo 8, no versículo 1, diz agora que, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus nos libertou também da nossa condenação. Agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor nos libertou, o Senhor nos resgatou de toda condenação. Aleluia. O Senhor também nos libertou, queridos. Nós também éramos escravos da morte espiritual, da morte, da segunda morte. Jesus, ele já nos libertou. Agora, nós, queridos, precisamos saber que a segunda morte, nós já fomos libertos. É por isso que a palavra de Deus em 1 João, ela diz assim: olha, estas coisas eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Queridos, nós cristãos, a grande maioria dos cristãos, eles pensam que a vida eterna é algo que nós vamos ter quando nós chegarmos lá no céu, mas nós precisamos entender que nós já temos a vida eterna aqui e agora, neste tempo presente. Jesus já nos resgatou da segunda morte. É por isso, queridos, que a palavra de Deus, ela nos diz, quando Jesus, ele teve um encontro com Nicodemos, e ele então disse
para Jesus que ele era um bom mestre, que ninguém podia fazer aquelas coisas, que se Deus não fosse com ele, Jesus disse para ele: olha, na verdade eu vos digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Ele disse: mas Senhor, como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Porventura poderá tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer outra vez? Jesus, ele disse: na verdade eu vos digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Ele disse que aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estava falando aqui, meus irmãos, de um nascimento espiritual, de uma regeneração que o Espírito Santo opera no nosso espírito quando nós aceitamos a Jesus. O nosso espírito, que estava num estado de morte espiritual. Você vê que lá no princípio, no livro de Gênesis, quando Deus falou com Adão e Eva, Deus disse para eles: olha, vocês não comerão da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. E você conhece a história. Ambos comeram e eles morreram, mas não morreram fisicamente, eles morreram espiritualmente. Então, queridos, nós vemos que todos nós, antes de conhecer a Cristo, o nosso espírito estava num estado de morte espiritual. Mas quando nós ouvimos o Evangelho Salvador de Jesus Cristo, quando nós o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, a vida de Deus, a vida eterna, ela é transmitida ao nosso espírito que estava no estado de morte espiritual. Ele é regenerado, ele é recriado mediante uma obra do Espírito Santo, e nós nascemos de novo, nos tornamos novas criaturas. A palavra de Deus, ela diz que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura, você nasceu de novo. A vida de Deus foi transmitida ao seu espírito. Você tem a vida eterna. Jesus Cristo já te resgatou da morte espiritual, da segunda morte, e você já possui no seu espírito a vida eterna. É por isso que a palavra de Deus, ela diz: olha, o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho Jesus Cristo. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Você já possui a vida eterna. A vida eterna já foi transmitida ao seu espírito. Você já foi resgatado da segunda morte. E nós, queridos, vemos que nós também seremos libertos da morte física na segunda vinda de Jesus. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que a morte é o último inimigo a ser aniquilado. Paulo, ele disse assim, que quando isso que é corruptível, ou seja, o nosso corpo aqui, corruptível, esse corpo terreno, quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. É por isso que a palavra de Deus diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força, da morte
é o pecado, mas a palavra diz: graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Graças a Deus, né? A força da lei é o pecado, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, em Cristo Jesus nós temos a vitória sobre a morte espiritual, e a segunda morte aqui e agora, e a morte física na vinda de Jesus. Quando Jesus vier, Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, diz a palavra de Deus. Aleluia! Então, meus queridos, nós fomos resgatados. Jesus, Ele nos libertou. A palavra de Deus diz que nós fomos comprados, ou seja, nós fomos resgatados. Jesus, Ele pagou o preço de um resgate por nós, por mim, por você, por toda a humanidade. Jesus, Ele nos comprou de novo, Ele nos comprou de volta, Ele pagou um preço, Ele pagou um resgate. E a palavra de Deus, meus irmãos, nos fala qual foi o preço. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, a palavra diz assim: olha, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata e o ouro, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição nós recebemos dos nossos pais, mas com precioso sangue de Jesus Cristo. Diga amém. Sangue de um cordeiro imaculado e contaminado. Esse, meus queridos, foi o preço. É por isso que a palavra de Deus, ela diz que nós fomos comprados por um bom preço. Jesus teve que derramar o seu sangue para que nós pudéssemos ter vida. A palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 5, diz assim: olha, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus o Pai homens de todas as línguas, de todos os povos, tribos e nações. Jesus Cristo pagou o mais alto preço por nós. Jesus teve que derramar o seu sangue, a sua vida, na cruz do Calvário. E a palavra de Deus, meus irmãos, então ela nos mostra para que nós fomos comprados. A palavra diz que porque fostes comprados por um bom preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você então percebe para que nós fomos comprados? Nós fomos comprados para glorificar a Deus, no nosso corpo e no nosso espírito. Digo amém. Você foi comprado para glorificar. Queridos, a palavra glorificar significa louvar, exaltar, celebrar, engrandecer, honrar, proclamar a sua glória. Nós fomos comprados para glorificar a Deus, para louvar, para exaltar, para celebrar o nome santo do Senhor. A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos mostra que os anjos lá no céu, eles louvam a Deus constantemente. A palavra de Deus nos declara que os anjos, eles dizem: santo, 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 és o Senhor Deus Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. Queridos, nós podemos ver que os anjos, eles louvam, eles adoram. Quando o profeta Isaías, ele teve uma visão do trono de Deus, você pode ver Isaías capítulo 6, a palavra de Deus diz que quando ele vê o trono de Deus, ele viu ali os querubins que voavam e que
proclamavam e diziam: Santo, 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 és o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E moveram-se ali os umbrais daquele lugar, tremeu ali o céu com a exaltação, o louvor dos querubins. E a palavra de Deus, ela diz que o Senhor quer que seja feita a sua vontade, na terra como é feita no céu. Nós também precisamos louvar o Senhor aqui na terra, amém? Você precisa exaltar, glorificar, louvar aquele que é digno, aquele que era, aquele que é, o Todo-Poderoso, o Santo de Israel, os Reis dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é o primeiro e o derradeiro, Ele é o único de receber toda adoração, todo louvor, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Com o salmista ele disse: não a nós, Senhor, mas ao teu nome dai glória. Deus é digno de honra, Deus é digno de glória, e a igreja deve prestar a Ele a adoração devida ao seu santo nome. Então você tem a oportunidade de glorificar, você tem a oportunidade de louvar. Foi para isso que nós fomos comprados, em primeiro lugar para glorificar a Deus, no nosso corpo, no nosso espírito. Nós, meus queridos, vemos também que pagar um resgate. Subentende que Deus, Ele tem sobre nós um direito de possessão. Deus nos comprou, Deus pagou um preço em Cristo Jesus pelo nosso resgate, e hoje o Senhor, Ele tem sobre nós um direito de possessão. Nós pertencemos a Ele, Ele é o nosso Senhor, nós somos propriedades dEle, e nós devemos agora dedicar o nosso corpo, o nosso espírito ao serviço dEle, ao trabalho dEle, à obra dEle, porque nós pertencemos a Ele, porque nós fomos comprados com esse propósito para glorificar a Ele. Queridos, o serviço a Deus deve ser a coisa mais importante na nossa vida, deve ser a prioridade na vida do cristão, porque para isso nós fomos comprados. É por isso, meus queridos irmãos, que a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz assim: olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra está dizendo que nós temos que apresentar o nosso corpo a Deus como um sacrifício vivo, santo, agradável. Nosso corpo, meus queridos irmãos, hoje tem que ser usado para fazer aquilo que é agradável a Deus. Nosso corpo hoje deve ser apresentado a Deus como um sacrifício santo. Deve haver uma rendição total a Deus. Colocar o nosso corpo diante do altar de Deus. Nós nos tornamos possessão dEle. Deus tem um direito de possessão na nossa vida. Nós fomos comprados, nós pertencemos a Ele. E devemos agora usar o nosso corpo e dedicar o nosso corpo ao trabalho de Deus, à obra de Deus. Mas, meus queridos, isso também significa que a partir do momento que nós fomos comprados por Deus, nós estamos debaixo dos cuidados dEle, amém? Da supervisão dEle, da proteção dEle,
Deus, Ele pagou caro por você. Deus, Ele pagou o mais alto preço por você. Todos nós, querido, quando nós compramos algo que custou caro, você tem um zelo, você tem um cuidado especial. Você não deixa algo que você pagou caro, você não deixa em qualquer lugar, você não deixa no meio do quintal, você não deixa na calçada, porque é algo valioso, é algo precioso, é algo que custou caro. A palavra de Deus diz que nós também, queridos, somos valiosos para Deus. O Senhor pagou um alto preço por nós, e você hoje, querido, está debaixo do cuidado de Deus, da proteção de Deus, da supervisão de Deus, porque você é precioso para Deus, você é preciosa para Deus, você é como a menina dos olhos do Senhor. Deus tem um zelo especial por você, Deus tem um cuidado especial com você, você pertence a Ele, você foi tirado lá do império das trevas e você foi transportado para o reino do Filho do seu amor, você foi transportado para a família de Deus, você hoje é membro da família de Deus. É por isso que nós devemos, queridos, nos alegrar em saber que nós temos um novo Senhor. Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Ele pagou o alto preço por nós, Ele nos comprou e nós pertencemos a Ele, e nós queremos então dedicar o nosso corpo, o nosso espírito ao serviço dEle. Amém? Você pode aplaudir e glorificar o Senhor neste momento.